aqui no Núcleo Bandeirante, na linha férrea, justamente no lugar onde começou a parte de diversão em Brasília. Os candangos na época trabalhavam nas construções e final de semana aqui, aliás, quase todo dia tem movimento de festa aqui. E eu na época me tornei, foi quando eu comecei a tocar sanfona, né, acordeon na época, chamava acordeon também, em boates, na boate Eucalipso. E daí me convidaram para tocar no Trio Paranoá, o primeiro trio de forró de Brasília, na Rádio Nacional, do saudoso Nino, né? Eu fui o segundo sanfoneiro na época, né? A gente gravou um samba em homenagem ao Núcleo Bandeirante. Naquele tempo chamavam também de Cidade Livre, né? Núcleo Bandeirante chamavam de Cidade Livre. Cidade Livre porque o governo Juscelino Kubitschek liberou o pessoal comercializar aqui sem pagar imposto. Eles chamavam Cidade Livre, depois Núcleo Bandeirante. E o samba dizia assim, Cidade Mãe. Ele fez o título de Cidade Mãe, de Brasília, né? Criou até uma certa polêmica com a Candangolândia, mas a Candangolândia era a Vila Operária na época, né? Também pioneira aqui, o lado metropolitano, que hoje pertence ao Bandeirante ainda, também era acampamento da Nova Cap. Então o samba dizia assim, Bandeirante, cidade pioneira de Brasília, foi a primeira cidade mãe da construção, do orgulho da nossa nação. Plantei semente de rosa, tive surpresa maior. No jardim da minha casa, nasceu pé de carimbó. Plantei semente de rosa, tive surpresa maior. No jardim da minha casa, nasceu pé de carimbó. A minha vinda a Brasília foi em 1957. 1957 era Brasília de Goiás. E os pioneiros, ou seja, os contratados, os convidados, os aventureiros, os que procuravam um meio de sobrevivência, num Brasil que não existia nada, um Brasil agrícola, a construção de Brasília era um sonho, tanto para o presidente, que tratou isso como sua meta principal de governo, quanto para a comunidade. O Distrito Federal hoje, que é uma maravilha, considerada uma das cidades modelos no planeta, naquela época não tinha nem acesso não existia. Existia caminho de tropeiros, que um deles chamava-se Lobo e Guimarães, que tinha uma tropa de animais que pegava mercadoria de Uberaba e levava para o Nordeste. E do Nordeste trazia para Uberaba. O Núcleo Bandeirante não existia. Os planejadores da época criaram loteamentos provisórios, acampamentos. Entre esses acampamentos existia a Vila Amauri, que ficava onde hoje é o lago. E o Núcleo Bandeirante era uma terra sem lei, sem lei. Quem quisesse vir para cá, fazia um barraco e aqui ficava. Nesta brincadeira, esta comunidade se organizou, comércio, atividades, empreendimentos. E o único cinema que tinha aqui era do falecido Doca. Até hoje, o Núcleo Bandeirante não tem um plano de ordenamento territorial da cidade. Não é que os moradores estejam irregulares, não estão irregulares. Nas desapropriações que ocorreram, muitas das terras ficaram parcialmente desapropriadas, gerando um conflito fundiário nesta cidade. Se no Núcleo Bandeirante, até hoje, não tem um plano de ordenamento territorial, não tem uma definição do que é a cidade, imagine outros estados. Aqui tudo é igualzinho em 1958, 59, 60, porque tudo era barraco de madeira, tá? E aí as coisas foram só mudando, só no decorrer dos anos, na década de 80, que modificou tudo isso aqui para alvenaria. Mas o passado todinho era realmente madeira. Aqui nós estamos chegando, o estádio Vasco Viana de Andrade,
que foi construído em 1959 e inaugurado pela equipe profissional do Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Aqui hoje é gramado, mas no início, na década de 60, todos os eventos de futebol que havia aqui, tudo era no terrão, sem grama, né? E as arquibancadas que estão aqui são as mesmas, da mesma época. Aqui nesse local não existia essa quadra, e sim o vestiário, né? Onde ficava e alojamento dos jogadores que jogavam aqui na Metropolitana, que era o Grêmio Esportivo Brasiliense. A igreja ela foi construída em início de 1959, na mesma época que foi construída a escola. E como foi o ponto religioso de fé da comunidade, abrigou vários casamentos e isso fez que ela tornasse um ponto histórico para a nossa comunidade. Mas como ela já estava em ruínas devido aos cupins, a madeira muito precária, então há 2 anos atrás ela pegou fogo, né, através de um mal elétrica, a parte elétrica, e só assim o governo, na época, resolveu fazer uma outra autêntica, igualzinha que era do passado. Meu nome é Heitor Canegai, pioneiro aqui no Núcleo Bandeirante, primeiro iniciei a nascer em Brasília, né? E a família veio em 1957, eu nasci em janeiro de 58 e a família veio a convite do Juscelino Kubitschek para implantar a colônia japonesa aqui no Distrito Federal, implantando também a agricultura para abastecer justamente na época a Cidade Livre, né, que era o Núcleo Bandeirante. Eu tive a honra de ser batizado pelo presidente Juscelino Kubitschek numa cerimônia até na chácara em que teve presente o príncipe Mikasa também do Japão. O meu pai até comentou, mas Juscelino, como é que quer trazer a gente para um cerrado, uma terra tão ruim dessa? Aí o Israel Pinheiro na hora já falou, não, mas se a terra fosse boa, não precisava de japonês. Hoje é autossustentável a nível de hortaliça aqui em Brasília. Com isso a gente tem o orgulho de ter iniciado todo esse processo, de ser pioneiro realmente nessa implantação. Olha, a Cidade Livre foi a concentração de todos os moradores que chegavam aqui em Brasília e não tinha um local já pré-estabelecido. E todos os locais de obras e acampamentos tinham que vir para a Cidade Livre para se abastecer. Então, a Cidade Livre era o único ponto de diversão que existia para todo mundo, entendeu? Fazer compras, ouvir alguma música, né? E fazer alguma coisa que não tinha mulher disponível para todo mundo, então tinha um cabaré. Quando se falava, ó, lá vem a Jebe, todo mundo que estava irregular começava a correr e se esconder. Para nós era divertido porque aparecia gente correndo aí no meio desse mato aí para se esconder, a polícia ia atrás. Então era muito divertido, principalmente para nós que não tinha muito o que ver. Now that you're near, the time is here. At last, it's now or never. Come hold me tight. Chegamos em Brasília, não tinham muitos músicos. Eu comecei a fazer Calouros de Improviso, que era um programa que tinha na TV Rádio Nacional de Brasília, nos anos 60. E daí então comecei a me projetar, sempre ganhava como melhor cantor. E ganhava mais dinheiro que trabalhando como office boy que eu era do banco. Fui um dos pioneiros a gravar funk, rolava no chão como o James Brown, gravei Funk Brother do Wilson Pickett, gravei When You Touch Me do James Brown e foi uma experiência muito interessante porque todo lugar que eu ia, eu rolava no chão, tirava um pouco da roupa e isso causou um certo espanto, inclusive uma vez em Goiânia, num baile chamado Giramundo,
Vale do Giramundo, em Campinas, do estado de Goiás. Eu comecei a rolar no chão, tirar a roupa, né? Cantando James Brown, e o diretor então do estabelecimento, do clube, mandou parar a música e não queria que eu continuasse mais cantando. Foi um rolo, tomou uma vaia, eu acabei cantando, terminando a música. Eu sei que foi uma experiência muito boa essa, de rock com funk e bolero. Eu faço uma mistura de tudo. Quando Brasília começou a ser construída, as famílias dos estados, né, começaram a planejar para virem para cá, né, trabalhar à procura de melhores oportunidades, né. E meu pai, minha mãe também, lá em Minas Gerais, um dia ele chegou para minha mãe e falou: vamos embora pra Brasília, Isabel. Vamos embora pra Brasília. Vamos embora pra Brasília, Isabel. Vamos embora pra Brasília. Lá tem casa pra morar, Isabel. Trabalho pra família. Tem colégio pra quem quiser estudar. E educamos nossa filha. Aí minha mãe respondeu: então pega nossa tralha, Sebastião, e bota no caminhão. Então pega nossas traias, Sebastião, e bota no caminhão. Que eu quero ir embora, Sebastião, antes da manhã que vem. Que eu quero ir embora. Aqui funciona a oficina de cerâmica do Museu Vivo da Memória Candanga. Essa oficina é uma oficina aberta ao público. Qualquer pessoa que mora no Distrito Federal pode participar dessa oficina. É uma oficina grátis e ela visa atender as pessoas de Brasília. Aqui você aprende tudo relativo à cerâmica. Aprende a fazer desde uma peça bem simples até uma peça mais elaborada no torno cerâmico. Aprende a fazer esmaltação, trabalhar com engobe, a fazer peça no cordel. Praticamente tudo relativo à cerâmica se aprende aqui. E aqui é dado toda a liberdade para ela. Ela pode trabalhar toda a criatividade, todo tipo de informação, trocar informação com as outras pessoas. É um espaço livre. Aqui a gente está fazendo casa de passarinho. Eu estou fazendo um vaso de parede que eu vou pendurar e colocar umas rosinhas. E essa aula é uma terapia pra gente. É muito bom, é muito divertido. Candangolândia e Núcleo Bandeirantes são duas cidades pioneiras, né? Início de Brasília, onde tudo começou. Aqui foram trazidos todos os nordestinos, paulistas, cariocas, junto com Juscelino Kubitschek para a construção de Brasília. Dentro da cultura dessas localidades está inserido o Bloco dos Aparigueiros, que nós somos a cultura viva da cidade. Nós promovemos shows, eventos, festas juninas, bailes, enfim, todo tipo de movimentação junto à comunidade. E também promovemos aulas de batuques, de orquestras, enfim, tudo ligado à cultura do carnaval e também à cultura popular. Temos o teatro, nós temos o pessoal da quadrilha, nós temos o pessoal das escolas de samba, nós temos o pessoal do Bloco dos Aparigueiros, enfim. Nós agregamos todos os tipos de culturas populares dentro dessas duas grandes cidades, são grandes polos, rica também com grandes números de professores, artistas, até artesãos, enfim. Essa gama da cultura centralizado no pioneirismo de Brasília, que é a Candangolândia e o Núcleo Bandeirante. Meu pai chegou em Brasília em 69. Eu trabalhei muito em construção civil, mas sempre fui sonhador e sempre escrevi poesias. Eu toco música porque gosto, eu amo música, não toco para ganhar dinheiro, eu sou amante, um amante assim de coração e tenho muitas músicas, assim umas 100 e tantas composições, todas regionais. Todas elas falam de natureza, direitos humanos, essas coisas assim mesmo. Sou candango de coração, me criei aqui, no Núcleo Bandeirante, nesse local aqui. Sopra vento, quebra mar,
na Camboa, Canoa. Todo dia maré cheia na Camboa, Maria. Todo dia maré cheia na Camboa, Maria. Desde os tempos de menino aprendi minha lição. Trabalhar a terra boa, cultivar o chão. Essa terra tem, essa terra dá. Vamos produzir, vamos trabalhar. O farol da pedra, a atalaia de amarração. Camboa, essa terra tem.